Bom, engenharia de controle de automação, nós estamos aqui no 5º período, matéria de eletrônica geral, e a gente vai agora começar com dispositivos optoeletrônicos. Vamos começar agora com diodo. Diodo emissor de luz, que é o LED, né? Então, assim, é interessante que quando eu comecei a aprender eletrônica na década de 80, o LED nada mais nada menos era só um indicador luminoso de alguma coisa ligada. Esse que era o objetivo dele, alguma coisa funcionando. Não tinha outra explicação. Aí nesse caso a gente está verificando até um relógio, né? Um despertador. E o interessante é que assim, o que a gente está verificando a construção de cada elemento daquele dígito ali, né? Que a gente aprendeu aquele display de 7 segmentos. Então, assim que era a visão que existia exatamente do LED. Então, nesses últimos 20 anos, né, então, vamos começar lá primeiro com o televisor de plasma, né, que começou a difundir bastante já nos anos 2000, até que chegou o de cristal líquido, e agora a gente está vivendo as televisões de LED. Agora existe o QLED, tá? Bom, então, o LED ele não está apenas atuando agora simplesmente como um indicador, ele está, inclusive, substituindo os dispositivos de filamento de lâmpadas, né? Principalmente a gente vê ali nos automóveis agora existe muito farol, né? Lanterna, que já está funcionando com a parte do LED. A gente verifica também a iluminação residencial também, com aquela fileira de fita de LEDs também para poder resolver. Isso aí tem uma explicação, porque quando a gente usa as resistências de filamento, né, automaticamente você tem uma energia, uma potência útil que é gerada lá na forma de calor, então isso é menos econômico, e a gente está vivendo uma época que a gente tem que tomar muito cuidado com esses fatores de economia de energia. Estava vendo até um programa, um canal muito interessante, né? Eu não conhecia, chama Ponto em Comum. Tem um rapaz lá chamado David Calazans, e ele fez um comentário que assim, eu falei assim, gente, né? Ele pega uns temas assim, extremamente diferentes e explora de uma maneira que você fala assim, gente, não é possível, né? Então, teve um comentário, só para comentar, chama Ponto em Comum. Eu recomendo vocês verem, os vídeos são interessantíssimos. Eu, pelo menos, eu gostei muito do canal dele, não conhecia. Ele fez um comentário de quanto de dióxido de carbono a gente gasta na hora que a gente vai lá no Google, procura e digita um site procura. Eu falei assim, não é possível, né? Não, ele mostrou essa conta, eu não sei onde é que ele tirou, se ele viu, ele adaptou para o Brasil aqui. Mas assim, eu falei assim, o quê? Né? Então, quando a gente abre o computador, abre o smartphone, digita lá no Google, lá, bolo de fubá. Na hora que você bate um enter ali, nossa, a gente está gastando 7 gramas de dióxido de carbono na natureza. A gente entrega isso. Que é isso, Elton? Como é que você está saindo pelo teclado, pelo computador? Não, isso é gerado pela energia consumida naquele instante de tempo que os servidores lá do site procura precisam de gerar essa energia para a gente poder fazer esse tipo de procura. Sabe? Então eu fiquei assim, impressionado. E no futuro, hoje, esses servidores de procura estão gastando quase 10% da toda a demanda de energia elétrica do planeta. No futuro, quando a gente ficar mais dependente da internet, mais exatamente desses sistemas interligados, né, sociais aí, diz que a energia pode ir lá para uns 30%. E a demanda de energia elétrica não está sendo construída superando isso. Pode ser chegar a um ponto que a gente vai ter umas barreiras de exatamente frear a utilização da internet. Está correndo esse risco, inclusive. Né? Eles estão trabalhando para evitar, mas, porém, eu fiquei assim, impressionado. Então, esses estudos que têm exatamente relação aos LEDs, né, ele mostra claramente que para justamente a gente gastar menos energia elétrica, com certeza. Tá?
Então, gente, o LED é um componente eletrônico, um componente optoeletrônico. Ele vem, né, do Light Emit Diode, que ele é um diodo emissor de luz. E quando você compra ele na loja, né, eletrônica lá, ele vem, né, com esses dois terminais, com esse formato aqui. E ele tem um anodo e catodo do mesmo jeito. Então a gente observa primeiro que uma coisa importante a gente verificar aqui, que aqui no desenho a gente verifica que o catodo tem o chanfro. Tá? Esse chanfro aqui, né, esse cortezinho aqui é o que a gente identifica o catodo. E sempre vem com dois terminais, um deles um pouco maior que o outro. O terminal maior é o anodo. Tá? Então isso aqui é para diferenciar de duas maneiras para você entender qual que é o anodo catodo num LED. Então isso é mundial, nunca foi trocado. O que tem o chanfro é o catodo, e o que tem o terminal maior é o anodo. Tá? Aqui está a simbologia dele, então o mesmo simbologia de um diodo, só que é um diodo com duas setinhas saindo. Existe uma discussão nessa simbologia do diodo, porque aqui ele está colocando a setinha do anodo para o catodo. Tem uns autores que falam que a setinha, na verdade, tem que ser o contrário, né? Ela tem que ser do catodo para o anodo. Eu não quero entrar nessa situação, né? Mas a simbologia usual seria um diodo com duas setas mostrando que está saindo alguma coisa. Nesse caso, estaria emitindo a luz ali. Tá? Então, o estudo que a gente vai fazer hoje é um estudo mais assim, de funcionamento do caso de como é que funciona o LED. Tá bom? Continuando aqui, uma coisa que é importante a gente falar que quando você constrói um LED, o LED ele não é determinado, né, a sua cor pela carcaça dele. O que eu quero deixar claro é o seguinte, por exemplo, você faz conta que você foi lá na loja e viu, né, na caixinha, né, LED vermelho. Tá? Foi lá, achou a caixinha, achou os LEDs de cor amarela, de cor azul. Isto não necessariamente quer dizer que ele é vermelho, que ele é amarelo, que ele é verde. Tá? O que determina a cor da emissão do LED é do jeito que ele foi construído, né, os materiais que ele foram dopados lá, que ele vai emitir aquele comprimento de onda referente à cor que foi feita da sua construção, e não necessariamente pelo encapsulamento de plástico dele. Tá? Isso pode parecer uma coisa meio estranha para vocês, mas eu lembro, quando eu estava no laboratório de eletrônica lá do Cefet, né, isso foi em 1986, não, 85, né, quando eu comecei a ter aula de diodo lá, a gente tinha exatamente na bancada lá, na hora que a gente desligava a bancada, a gente via um LED verde. Na hora que a gente ligava a bancada, ele ficava amarelo. Tá? Então, isso é porque antigamente, para efeitos de produção, ficava caro você ter várias carcaças, né, vários invólucros exatamente de cores para obedecer o formato. Tá? Então, antigamente era comum você comprar um LED com... Você comprar um LED com uma determinada carcaça de uma cor, e na hora que você liga, ele desce outra. No chat aqui, deixa eu ver como é que é. Existe LED que emite frequências não visíveis? Ah, com certeza. Igual do controle remoto. No controle remoto que você tem ali, você está emitindo um ultravioleta ali e você não enxerga, né? Mas, porém, a televisão lá sintoniza o canal que você está querendo. Então, ali na pontinha do controle remoto, ele possui um LED, né? Vou até colocar aqui. Quer ver? Aqui, eu estou com o controle remoto da TV aqui, ó. É infravermelho, desculpa. Falei ultravioleta? Não, é infravermelho. Então, isso aqui é um LED, tá vendo? Então, isso aqui é um infravermelho, você mira lá, então você não enxerga, tá? Tem razão. Mas existe ultravioleta também, tá? Mas nesse caso, realmente, ele é infravermelho. Bom, então, isso é importante a gente comentar o detalhe das cores, tá? A câmera pega isso, exatamente. Bom, então, o que a gente vai esquematizar em relação à parte do LED aqui, tá?
Existem tamanhos hoje, existe um comentário aqui, do que seriam os componentes do tipo True Hole e componentes do tipo SMD. Tá? Então, componentes True Hole é aquele componente que tem os terminais, do jeito que foi feito aqui, e ele atravessa a placa de circuito impresso. Tá? Então, ele atravessa através do furo, True Hole, né? E você tem o SMD, que é a Superfície Mounted Design, que ele é colocado por cima da placa, ele não atravessa a placa, então ele adere à placa por calor, né, na parte da solda ali. Então, os LEDs hoje, gente, não são simplesmente esses que a gente verifica no formato PTH, não. Você encontra LEDs, inclusive, ligado na própria placa circuito impresso, que ele é pequenininho, mas ele é do tipo SMD e você vê ele por cima, tá? Então, isso logicamente envolve custo, né, tamanho, e exatamente o que você está querendo desenvolver aí. Então tá aí, gente, uma coisa que tem que tomar muito cuidado em relação ao LED, que o LED ele não aceita tensão reversa. Tá? Tensão reversa no LED queima. Tá? Então, existem tensões de alimentação do LED, não tem LED ali que ele funciona com 0,8, tem uns que funcionam com 2,5, tem uns que funcionam com 3, tá? Então, existe tensões específicas para o LED. Tá? Não é que o aumento de tensão vai fazer o LED ficar com outra cor, não. A cor do LED é a cor dele para o resto da vida. O detalhe é que existe um limite para poder gerar a sua cor. Se aplicar menos, ele não acende, ou ele fica extremamente pequeno, fraco, não dá para enxergar, fica insignificante. Tá? Então, sempre um LED é colocado com um resistor na sua em série. Como é que é? Existe LED que emite cores não visíveis e os LEDs que mudam de cor. Na verdade, aquilo na verdade são 2 ou 3 LEDs, né? Então existe, a gente tem aqui no Tina, posso até mostrar para vocês, o que existe? São LEDs que possuem 3 terminais ou 4 terminais. Então, como é que a coisa funciona? Ele possui um catodo único, tá? E aí o que acontece? É como se tivesse 3 diodos em paralelo, tá? Então aí você pode acionar, né, cada um dos 3, e aí você consegue, pela essa combinação ótica, gerar até como se fosse um pixel de cor, tá? Como é que a coisa é feita, né? Existe até o famoso RGB, Red, Green, Blue, tá? Então, você formar um ponto de pixel de cor, você pode gerar uma determinada cor com esses LEDs que estão bastante comuns agora. E aí, o que acontece? Então, ele tem o LED azul, o LED vermelho e o verde. Então, aí você aplica, não tensões, você aplica pulsos nesse LED com determinada largura, né, determinado, o pessoal chama de Dutch Cycle, e ele consegue gerar cores que não existem. Tipo, por exemplo, assim, tá aqui, gerou um roxo, né, gerou um bomina, por exemplo, assim, dentro de um determinado limite. Esse é o mesmo princípio que existe nos televisores LCD, onde você tem aquela tríade de cores. A tríade de cores que forma exatamente, no caso do LED lá, é o princípio básico do pixel. Tá? Então, o pixel nada mais nada menos são as 3 cores RGB, que elas são dosadas de uma determinada maneira e a combinação delas gera um ponto de cor. Tá? Então, é uma matriz de pontos bastante complexa. Então, como está aqui no segundo parágrafo, o diodo não pode receber tensão diretamente nos seus terminais, né? Ele tem que ter uma corrente limitada dentro dele. Digamos um patamar assim, meio exagerado, seria 20 miliamperes. Tá? Normalmente, tem uns que pode aguentar 30 e tal, mas assim, normalmente a gente sempre especifica o LED para trabalhar de 10 a 15. Tá? Então, quando você está colocando uma corrente maior, é porque existem LEDs com tamanhos maiores. O pessoal já deve ter visto aqueles itinerários eletrônicos, itinerários rodoviários que existem dentro dos ônibus, né? Coloca lá, por exemplo, Betim, Belo Horizonte, que a gente vê no ônibus, aqueles LEDs lá, eles são LEDs grandes.
tá? Então eles consomem uma corrente maior para exatamente poder produzir aquela candela, né, que é a unidade ótica lá, para poder ser visualizado, tá? Então, logicamente, LEDs pequenos consomem correntes menores, né? LEDs maiores vão precisar de correntes maiores, mas a tensão deles praticamente é a mesma, tá? Então, aqui está um exemplo, aí embaixo no cálculozinho, para a gente calcular qual que seria o resistor que tem que utilizar num LED, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver que fazer circular uma corrente de 15 miliamperes no LED ou uma corrente de 8 miliamperes, e a fonte é 12, e a tensão desse LED é 2. Gente, isso aqui é importante, porque tem muita gente utilizando microcontrolador hoje, né? O pessoal fica usando o PIC, o Arduino, agora tá vindo o ARM também na jogada aí. Você fala que o ARM tem uma aplicação mais própria, né? E tem gente lá que coloca qualquer resistor lá nos portes do microcontrolador. Não pode fazer isso de qualquer maneira, não, gente. Tem fundamento aí, né? E tem que colocar, porque senão você pode comprometer o funcionamento, inclusive, do microcontrolador. Tá? Então a gente vai discutir isso aqui para a gente poder verificar. Tá? Então, nesse exemplo aqui, está admitindo mais ou menos que os LEDs de 5 miliamperes, 5 milímetros aqui, ele vai trabalhar com 15 miliamperes. E os de 3 aqui tá trabalhando com 8. Tá? Então, você verificar que a troca do tamanho do LED é importante, a troca da cor do LED também é importante. Tá? Tem que saber isso, e a maneira de a gente verificar isso é justamente pelos datasheets. Tá certo? Então, às vezes, o pessoal tem mania de repetir uma coisa do outro. Né? Aí o cara foi lá, viu a placa, que placa de circuito legal, tá funcionando ali com o microcontrolador ali bonitinho, então eu vou lá, vai lá na loja, compra, e aí a placa original tá lá com LED verde, né? E aí o cara lá tá com o resistor equivalente dele, e aí o cara vai na loja e fala assim, não tem esse LED aqui não. Então leva o vermelho, aí o cara leva, mas aí gera um outro tipo de problema. E tem que tomar cuidado, a gente vai discutir isso aqui então. Então, gente, a conta para descobrir quanto que vale o resistor que tem que colocar em série com LED é bastante simples, né? Você pega a tensão da alimentação, subtrai da tensão de condução do LED, aí você tem a diferença de potencial. Isso pela corrente média de trabalho dele, você encontra a resistência. Então, por exemplo, se a gente tiver um LED de 2 volts, por exemplo, poderia ser um LED vermelho, tá? O LED vermelho, ele é 2 volts. O amarelo e o laranja também é 2, tá? Agora, por exemplo, o verde não, o verde é 2,5. Tá? Então, nesse caso, já daria uma diferença. Tá? Você precisaria de ter um resistor um pouco menor. Tá? Se estivesse usando, inclusive, um LED azul, o azul é 3 volts. Então, aí não daria. Por isso que tem que tomar um pouco cuidado. A gente pode admitir o vermelho, o amarelo, o laranja como praticamente iguais a nível de tensão, até mesmo de corrente, mas o verde, ele é um pouco fora dos outros parâmetros ali, tá? Mas tudo bem, então a gente fez a conta aqui, ó, 12 menos 2 dá 10 volts, 10 volts por 15 miliamperes deu 680 ohms. 10 volts dividido por 8 miliamperes deu 1K2, tá vendo? Então, se a gente estiver usando um LED de 3 milímetros, que eu tinha LED pequenininho, eu tenho que passar uma corrente pequena, então eu vou usar 1K2. Em compensação, se eu estiver usando um LED de 5 milímetros, ele tem que usar um 680, tá? E aí o que acontece? Se você inverter, você pode mandar o LED pequeno queimar, com certeza, né? Porque ele é para 8, você mandou 15, então isso você trocou o valor ôhmico dele. E o detalhe interessante é que às vezes você pega o esquemático, né? Você pega o esquemático lá, ou você pega o Bill of Materials, e o que acontece? Você está falando assim, ó, LED verde, mas aí o cara coloca LED verde 3 milímetros. LED verde 5 milímetros. Quando o cara coloca a lista de material correta, ele tem que ter esse pouco de maldade. Porque realmente LED de 3 milímetros e 5 milímetros possuem correntes diferentes para cada um. Você pode, sim, detonar a vida do LED lá. Comentários?
Então, beleza. Vamos ver agora uma tabela. Aí tá a tabela que eu acabei de praticamente comentar agora. Né? A potência necessária na faixa tipo de um LED é de 10 a 150 miliwatts. Né? E ele, teoricamente, funcionaria 100 mil horas ou mais. Tá? Então, vamos colocar fabricantes bons aí. Né? Pode ter uns fabricantes chineses aí, ou de outros lugares aí, que pode ter, não dar esse valor tanto aí. Mas isso aí depende do custo, preço, a gente não está aqui para discutir isso. Mas aí, ó, olha que detalhe interessante. Cor do LED. Tá? Então, o LED vermelho é de 1,8 a 2. Eu posso tacar 2,1? Pode, mas aí você vai estar comprometendo o seu funcionamento, né? E isso pode tirar o seu tempo de vida, tá certo? E se você colocar um valor menor que 1,8, pode ser que ele não tenha um brilho efetivo, tá certo? Então, assim, colocar valores menores que estão aqui na tabela, você tem um detalhe do brilho. Você colocar valores acima, você tem um problema referente ao seu tempo de vida útil e, inclusive, ponto de queimá-lo. Tá? Então, tem que tomar um pouco cuidado aqui. Tá? Então, ó, LED vermelho, amarelo e o laranja, como eu falei, ó, 2 volts. Ó. E isso é mais ou menos 20 mA, que seria a corrente para o LED de 5 milímetros. Tá? Então, veja lá, 2,5, tá vendo? É maior. O azul. O azul e o branco são 3 volts. Tá vendo? Ó? Que aí ficaria dentro do contexto melhor aí. Tá? Então, existe sim os valores adequados para serem inseridos no caso do LED. Vamos ver outra tabela aqui. Aqui, ó. Essa outra tabela aqui é interessante. É que ela está colocando aqui já está admitindo 25 miliamperes, tá certo? E aí, ele já está colocando quais seriam os valores típicos, né, para a gente poder trabalhar com ele. Então, tá vendo aqui, olha só, né, 1,8 para o vermelho, 1,8 para o amarelo. Olha lá, o laranja aqui ele já colocou 2, tá vendo? Já não foi 1,8 igual o outra tela lá. Mas assim, você tem lá, o LED rosa é 3, o branco um pouco mais quente assim, né? Ele é diferente, não é ultravioleta não, tá? E nem o infravermelho não. Esse seria um LED chamado branco mesmo, não é muito comum aqui no Brasil, seria 3,2 a 3,5 volts. Tá vendo, ó? E o interessante é que existe alguma posição que às vezes não dá mais para enxergar o detalhe do LED, tá? É porque o brilho dele, se você colocar um determinado ponto angular, ele não enxerga, né? Então, os LEDs possuem um bom valor angular, tá? Dá na faixa de 180, 160, você consegue chegar praticamente qualquer coisa. Então, a tabela a seguir, aqui, ó. Então, ela está colocando uma relação dos LEDs em relação a tensões da fonte e qual o resistor que você tem que utilizar. Isso aqui que é o que o pessoal, às vezes, cometa certas gafes e pode, inclusive, comprometer, igual eu falei para vocês, um caso de um microcontrolador, o pessoal estiver usando lá o Atmel, que é utilizado dentro da ideia do Arduino, né? O que pode acontecer? Então, vamos discutir isso aqui, é importante. Então, normalmente, os microcontroladores, eles têm 2 tensões de operação, tá? Então, eles têm operando, por exemplo, a microchip, né, que você faz os piques, ele pode trabalhar de 3,5 a 5. E vai lá, fica totalmente feliz, tudo certinho. O AVR, que é utilizado dentro da ideia do Arduino, ele suporta de 3 a 5, mas o pessoal que constrói a placa do Arduino prefere trabalhar em 3,3 volts, que é o famoso 3V3. Então, às vezes você encontra certas placas, né, de fabricantes de ideia do Arduino, ele nem coloca o resistor, ele já põe eles põem um resistor, inclusive, desculpa, eles já colocam um LED verde, tá? Inclusive esse LED verde, ela nem põe o resistor, ó, tá vendo? Já é o próprio a trilha mesmo, que já é o suficiente para ele poder acender, tá?
Isso aí, inclusive, você consegue ver também SMDs também do mesmo jeito, também, dependendo do valor lá, nem coloca o resistor. E aí a pessoa observa isso e, de repente, vai lá e coloca no mesmo esquemático lá, e não que vai querer desenvolver um produto lá, coloca lá um LED amarelo ou vermelho. Aí esqueceu de colocar o resistor. O que vai acontecer? No caso lá dos portes de um microcontrolador, né, ele normalmente ele tem 8 pinos cada porte, né? Tem o porte A, porte B, C. O porte inteiro ele pode fornecer no máximo 80 miliamperes. Então isso quer dizer que cada pino, teoricamente, poderia ser, mas caso os estivesse funcionando, 10 miliamperes. Então, tem que tomar muito cuidado quando o pessoal estiver desenvolvendo, às vezes querendo adaptar o circuito lá, para você garantir que realmente está saindo 80 mA dentro do porte, senão você pode danificar o microcontrolador. Isso seria um caso, por exemplo, de você chegar e olhou um esquemático lá, ele está com LED verde, aí você vai fazer a mesma coisa e coloca um LED vermelho ou amarelo. E aí, automaticamente, você ignora ou coloca os mesmos valores de resistores que foi feito no verde, porque ele trabalha com uma tensão maior, e aí está funcionando com uma tensão menor. E aí está saindo mais corrente desse porte. Você pode danificar o microcontrolador. Tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que acontece muito com, principalmente, o pessoal de informática. O pessoal de informática, eles não... Quando eles querem mexer com o microcontrolador, eles enxergam o microcontrolador como se fosse uma biblioteca, né? Eles não entendem que é um componente eletrônico. Tá? Então, nós que mexendo mais com eletrônica, a gente verificou, não pode bem fazer isso que vocês estão querendo fazer, não, mas é o pensamento deles, às vezes eles têm um pouco dessa deficiência. Tá? Isso aí é só questão de bater papo, melhor. Olha que detalhe interessante desse amarelo aqui, tá vendo? Ó? Então, ele, para o mesmo caso, às vezes, com alimentação de 3 volts, você tem que colocar o resistor. Dependendo da situação, você não põe o resistor. No caso do verde aqui, olha lá, para uma determinada situação, olha lá, você tem um polo 270. Ó, com 7 volts, tudo é 270. Mas olha lá, com 6, no verde é 120. E no caso do vermelho é 220. E isso aqui é o caso que eu estou comentando para você, que você viu no esquemático em verde 120, aí você copia o esquemático e na loja lá não tem o verde, o cara te passa para ser o vermelho. E aí você coloca o vermelho no lugar do verde e você vai estar consumindo mais, podendo queimar o LED, ou na pior situação você pode comprometer, por exemplo, um porte de um microcontrolador. Tá vendo? Então você tem que tomar cuidado, a gente verifica aqui claramente esses aspectos que tem aqui. O pessoal deve estar assim perguntando, tipo, o que é 33, 150, 82, 120, 220? Isso aqui eu já comentei anteriormente, o pessoal não pode esquecer que os componentes eletrônicos eles têm uma numeração própria, né? Isso é adotado no mundo inteiro. Você não existe, pelo menos eu não conheço, né, um resistor de 36 ohms. Não, existe o 33 ou o 39, né? 36 eu desconheço. Eu desconheço, por exemplo, um resistor ou um capacitor de 590. Existe o 560, ou 620, ou 62. Então, a gente verifica que, inclusive, tem os valores comerciais que têm que ser colocados de tal maneira para não destruir o componente, tá? Para a gente poder verificar isso aí. Comentários, por favor. Acho que a aula desse DLL, o bicho deve estar pegando, porque olha só tem 16 aqui, né? Então, tranquilo. Pode continuar aí, gente? Como é que é? Ou caiu a linha, como é que é? Tá tranquilo. Então, jóia. Tranquilo, professor. Toma aí. Então tá. Então, aqui está uma coisa importante, não se esqueça desse gráfico aqui, que ele mostra a região de ruptura de um LED. Tá? Então, quando você joga uma tensão reversa no LED na faixa de 5 volts, fatalmente ele arrebenta. Tá? Então, o LED não aceita erro.
tá? O LED você colocando ele com polarização reversa, vamos colocar 5 volts, tá? Ele queima, ele abre, automaticamente você perdeu, você joga fora, não serve para mais nada ele ali, tá? Então, quando você aplica uma tensão reversa menor que 5 volts, ou seja, de 0 a 5, ele entra numa região de polarização reversa, tá? Que pode, né, desde que não chega muito nos limites lá, tende a não estragar o LED, tá? Mas aí ele vai gerar uma corrente reversazinha lá. E do mesmo jeito que você também não pode jogar uma tensão muito alta no LED. Você tem que jogar a tensão que ele precisa para ele funcionar nessa que a gente chama de região de polarização direta, tá? Então, você tem que procurar sempre deixar o resistor em série com LED compatível ao seu funcionamento. Aí você verifica, né? Então, assim, brilho baixo, 10 miliamperes. Brilho médio 15, brilho alto 20. Vamos colocar uma escala mais ou menos assim. Isso aí depende, logicamente, tem fabricantes que pode variar um pouco ali, mas tem que tomar um pouco cuidado disso aí, tá? Então, não deixe de obedecer essa região de trabalho aqui, tá certo? Então, esse gráfico aqui, quando você pega o datasheet do LED, ele apresenta, tá? Então, é bastante importante. Esse gráfico é um gráfico genérico, tá, gente? É um gráfico que dá umas ideias, mas não quer dizer que todos são exatamente 5, não. Às vezes pode ter um para pegar, sei lá, um 4,5 aí, tem que tomar um pouco de cuidado também, mas toma esse cuidado aí. Tranquilo? Bom, aqui a gente tem um exemplo das aplicações que possuem, por exemplo, a utilização de vários LEDs, né? A gente tem aqui um display chamado display matricial, tá? O display matricial do lado esquerdo, ele é do tipo catodo comum, e o do lado direito ele é do tipo anodo comum, tá? Então ele é possível formar desenhos, caracteres, né, determinados símbolos, utilizando exatamente esse tipo de display. Vou mostrar a carinha dele aqui, ó, na próxima imagem aqui, quer ver, ó? Aqui, ó, tá vendo, ó? Cada caboclo desse aqui é um LED, tá vendo, ó? Então, esse integral aqui da Maxim, esse famoso 7219, ele aplica as tensões corretas exatamente nesse display aqui, de tal forma que você pode formar letras, caracteres aqui, né? Esse aqui é um display matricial de 8 por 8, né? E tem 64 LEDs aqui, e aí ele forma, né? A gente vai, quem fizer aula de microcontrolador comigo, a gente vai mostrar como é que é formado os caracteres, né? Ele faz uma varredura tão rápida que dá a impressão que a informação está parada, mas na verdade ela está circulando mesmo, né? Ela está girando extremamente rápido ali. E esses conjuntos de vários LEDs aí é o que permite exatamente a gente ter dispositivos eletrônicos que a gente começa a entender, né? Ele passa um tipo de informação para nós, tá? Aqui está a conexão exatamente com o microcontrolador, né? Com a placa de desenvolvimento. Então, o programa vem, nesse caso ele conversa aqui com esse integrado, que é um decodificador, né? Para display matricial. E aí a gente consegue ter, inclusive, esse aqui está um exemplo, por exemplo, de um relógio. Tá vendo? Todo mundo está enxergando e claramente está vendo que está marcando 12 horas e 5 minutos. Tá? Então, cada quadradinho daquele ali, com certeza, é um LED, né? Esse LED mais ou menos quadrado, esse formato tem o nome de chamado de LED piranha, inclusive. Você tem um LED quadrado, que é o chamado LED piranha, e aí ele formando essas coordenadas ali, a gente consegue obter as informações ali. É realmente um relógio muito bonito, por sinal. Temos também a possibilidade de a gente utilizar diferente, deixa eu voltar até aquele desenho anterior, tá? Porque aqui é um LED único, né? Apesar de ter um formato meio salsicha aqui, né? Um formato mais comprido aqui, ó. Em vez de você utilizar um aqui, você pode colocar uns 2 ou 3 aqui para ter esse formato aqui. É a proposta que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Então ele
formou dois aqui, pegando esses conjuntos de LEDs aqui, outros descendo, né? Então, aqui tá todo mundo enxergando que tá marcando 20 horas, 38 minutos e 45 segundos. Você não tem como discutir isso, né? Lá em cima marcando 20 e 39. Então, você pode combinar determinados LEDs aqui, não obedecendo o padrão normal, né? Mas ele vai formar o caractere e você vai entender realmente o que está acontecendo aqui. E aí, dependendo do cliente, vai gostar, vai utilizar ou não do que foi feito. Beleza, gente? Comentários, porque agora eu quero partir. Beleza, né? Então vamos ver aqui, ó. Então eu vou abrir o Tina. Vamos discutir um pouquinho na parte do Tina aqui, que eu acho que vale a pena. Então aqui no Tina, gente, tem desde elementares até optoeletrônicos aqui, né? A gente tem semicondutor, tá vendo? Ó? O interessante no semicondutor, ele tem o LED aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem o LED aqui no semicondutor. E esse aqui é um LED, né? Ele, inclusive, tem o SPICE dele também, ó lá. Olha que detalhe interessante, isso aqui são as informações de construção, por exemplo, desse LED aqui, ó. Isso aqui são fabricantes de LED, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou colocar aqui tudo, tá? E o interessante é que aqui em cima ele fala a cor, tá vendo? O LED azul. Tá vendo aqui, ó. E olha, gente, olha como é que interessante o SPICE, né? Aqui, ele fala aqui, ó. Máxima tensão reversa, 5 volts. Tá vendo? Se você tacar 5 volts reverso nesse LED desse fabricante aqui, você torra ele. Vamos ver um outro aqui. Ah, também é 5 também, ó. Tá vendo? Ó? Acho que todos aqui vão marcar 5. Ah, aqui, ó. Aí, ó. Esse fabricante aqui, que faz um LED amarelo, se você colocar 4, ele queima. Tá vendo? Ó? Se colocar 4, ele queima. Então, eu falei para vocês. Aqui as tabelas que eu passei para vocês é uma ideia. Tá? Então, nunca trabalhe considerando que aquilo é a lei de tudo, não. Tá, gente? Isso aí você tem que olhar a página do fabricante. Porque, ó, isso aqui é amarelo. Tá? Mas esse fabricante amarelo, ele fala 4. Eu posso ter um outro amarelo aqui, ó. Vamos ver se a gente... Ó. Tá? Então, esse amarelo é 4 também. Então, pode ser que todos os 4 verdes sejam amarelo. Pode ser que eu encontre um amarelo aqui. Ah, esse amarelo aqui é 5. Tá vendo? É outro fabricante. Tá vendo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte aí. E, logicamente, gente, isso aí tem um fator interessante. Você fala, por que não faz tudo igual, então? Tem um detalhe importante, vou fazer esse comentário aqui, que, por exemplo, na década de 70, a American Airlines, que é a companhia de avião, ela fez um estudo interessante. Esse estudo foi um dos que desenvolveu, digamos, o que a gente chama agora de engenharia de produção. Tá? Fizeram um estudo interessante porque a companhia American Airlines, os passageiros lá recebiam uma saladinha. Né? Quando você viaja de avião, você recebe aquele lanche a bordo, né? Que é uma coisa tradicional, vem aeromoça, te oferece os negócios tudo lá. E vinha uma saladinha. Aí alguém teve uma ideia inacreditável. Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa mesma saladinha, só que a gente vai arrancar uma azeitona. A gente só vai arrancar a azeitona da saladinha. E vamos fazer uma pesquisa para ver se o passageiro reclamou, percebeu isso, se deixaria de viajar na companhia por causa da azeitona, qual que seria o impacto de revolta? Bom, o detalhe do resultado é o seguinte, para o passageiro não fez tanta diferença o detalhe da azeitona. Tá? Isso aí não fez assim, não seria o suficiente para assim, eu fiquei com ódio da empresa e agora eu não vou mais porque eu não vou receber minha azeitonazinha da passagem lá, da viagem do meu avião lá. E aí, soltou um relatório que falou que eles fizeram uma economia de mais de 50 mil dólares. Né? Hoje, um dólar na faixa de R$6 seria uma economia de 300 mil reais. Entendeu? Isso por causa que retiraram uma única azeitona durante
um ano, eu não sei se foi durante um mês, né, tal, como é que foi os aspectos lá, do lanchezinho do passageiro, né? Então aí que despertou exatamente para um aspecto importante, né, que quando você entra com um produto, um desenvolvimento de um equipamento, qualquer centavo que você retirar, ele pode parecer inútil. Não, mas ele não é inútil, porque ele, se gerar uma quantidade muito grande de venda, ele gera uma economia catastrófica, sabe? É ao ponto de, inclusive, quem sabe, quebrar uma empresa, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando aí, esse LED que funciona, sei lá, com 5 volts, e o outro aqui, que vai funcionar, ó, aqui tem um outro que é com 3, ó, né? O que vai diferenciar o que é com de 5 com 3? É o preço. Pode ser que esse LED de 5, ele custe 5 centavos de dólar. E pode ser que o que de 3 funcione 3 centavos de dólar. Agora, você fizer isso aqui, 1 milhão de placas de circuito impresso para, por exemplo, funcionar, no caso lá de um pendrive, por exemplo, assim, ó, você gera uma economia extremamente grande, ainda mais se tiver 1 milhão de peças. Porque 1 milhão de peças vezes 0,2, isso vai dar 20, 30 mil dólares. Mas isso é extremamente interessante. Então tem que tomar cuidado com esse aspecto aí, tá? Então, por isso que às vezes existe um tipo de economia que tem que ser estudado, né? Qual vai ser o fornecedor, qual é a capacidade que tem, ou você vai ter que melhorar um pouco a eletrônica para evitar que aconteça o caso do 5 lá, para não arrebentar o detalhe do 3 aí. Então você tem que tomar uma coisa bastante, com bastante cuidado. Comentários, por favor. Neber? Ah, tá. Não, porque normalmente quando a gente começa a fazer o curso de, de engenharia, a gente não tem um pouco da maldade do que, como é que as coisas funcionam, né? Coisa pode mudar bastante, com certeza. Coisa boba, mas pode mudar sim. Então, esse tipo de maldade vocês têm que ter, tá? Agora que vocês já estão na metade do curso aí, vocês vão, logicamente, caminhar muito mais ainda, né? Bobo para uma unidade, mas para 1 milhão é outra. Com certeza, tá? Então, no caso aqui, gente, o Tina, ele colocou o spice do componente, tá? Novamente, tem gente que às vezes pergunta, ô, El, por que você fica falando spice? É porque, novamente falando, essas características eletrônicas aqui, quando é montado um software de eletrônica, o fabricante passa as informações. Isso aqui é gerado o spice do componente, tá? E aí, quando o software faz a simulação, ele pega as informações e entrega para fazer a simulação. Bom, então, tem aqui nos semicondutores, tem o LED, porém o próprio Tiney tem um de somente optoeletrônicos, e ele volta de novo com o LED aqui. E aí tem o LED bicolor de 2 com o cátodo comum ou 4, né? Vamos verificar aqui, ó. Vamos colocar então, isso aqui é o LED normal, não tem mistério nenhum. Então nesse caso aqui, ó, ele é do tipo vermelho. Então quando a gente volta lá na tabela do vermelho, senão vou ter que projetar a tela aqui. Deixa eu só pegar então, pegar uma figurinha aqui, só um pouquinho, pera aí. Aqui, ó, Ctrl C. Pronto, tá aqui para ficar mais fácil. Não foi, não é? Ah, foi. Nossa, a figura é gigante. Ô, louco. É gigante, cara, olha só. Em relação ao componente, né? Bom, então vamos deixar para cá. Qualquer coisa eu estou consultando aqui, viu, gente? Então, no caso aqui, por exemplo, então, que aqui seria um LED vermelho, então eu vou colocar aqui uma chave, será a chave digital do Tina, tá? Essa chave digital é bastante interessante, porque ela é uma chave de 5 volts, tá? Ela é uma chave digital, tá? Só para o pessoal mostrar aqui para explicar como é que ela funciona. Deixa eu colocar aqui
Um medidorzinho aqui, uma ponta de prova aqui, só para a gente verificar, quer ver, ó? Eu peço para... Ah, tá vendo? Ó, quando ele está na posição H, que é o high, é 5 volts. Na hora que eu coloco no low, dá 0, tá? Então ele é uma chave digital. Se a pessoa não ter que ficar ligando um push-bottom, uma chave com resistor 5 volts, ele gera esse componente digital dele aqui, ó. Então aqui é o 5 volts e aqui é 0, tá? Então tá aqui a explicação. Então, neste caso aqui, eu tô com 5 volts, eu tô com LED vermelho, tá? Então, o LED vermelho, ele, para 5 volts, eu coloco 150 ohms, né? Então, eu vou lá, pego um resistor. Tá aqui 1K, vou pôr 150. Ok. Terra. Logicamente, o software aqui, né? Aí acendeu, não acendeu, tá vendo? O software aqui, ele não vai destruir, não vai queimar, ele pode até ignorar algumas coisas, tá? Então tem que tomar esse cuidado, mas, porém, deve haver, todavia, às vezes você pode estar fazendo uma simulação, você erra uma bobagem desse aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, um K e meio, quer ver, ó? Ah lá, ele nem acendeu, ó. Ah, não acendeu. Tá? Então, dependendo do valor que eu colocar aqui, ele nem acende, quer ver? Ou isso acontece no Proteus, quer ver, ó? Deixa eu colocar um 2, 3,5 aqui, quer ver? Vai acender? Vamos ver. Ah lá, não acendeu. Tá vendo? Ó? Então, às vezes, o pessoal acha um esquemático na internet, quer copiar exatamente igual e às vezes não funciona. Você tem que prestar atenção que o software Spice, ele pega a característica do componente. Vamos ver como isso aqui funciona, hein? 2K e meio, ele vai aceitar? Não. Olha, é legal, hein? Vamos ver aqui, 2. Será que funciona com 2? Também não, ó. Mas então eu acho que é 1,5. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui 1,6. Ah, 1,6 aí funcionou, tá vendo? Então tem um limite aqui que o Spice deixou funcionar, mas na prática aqui não funciona não. De jeito nenhum, tá, gente? Então isso aí tem que tomar um cuidado, né? Porque assim, a ferramenta de simulação, ela é muito legal, né? Ela faz exatamente você desenvolver, você... Nossa, quem mexe com protobot sabe que às vezes você mexer com fio, acabou toda a sua noite, porque você colocou soltou um fio que você não tem nem ideia onde é que está. Então, mas quando você estiver trabalhando com espaço, procure trabalhar o componente com as regras dele, porque senão você pode fazer uma bobagem aí, tá certo? Então, nesse caso aí, eu nem sei quanto que não funciona. Agora eu que fiquei curioso aqui, vou pôr um 1,8? 9. Não, pô, 8 aqui mesmo. 8. Será que vai dar? Ah lá, 1,8 já não funciona, ó. Vamos ver aqui. 68, vamos ver. Acho que vai dar 1,7, quer ver, ó? Tá vendo? Um pouco acima de 1,79, vamos ver. Tá vendo, ó? 1,8 já não aceita. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Então, muitas vezes as pessoas vão fazer simulação, e isso é uma coisa normal, né? Eu passo outras matérias, eu ponho os alunos fazer simulação. Professor, eu já olhei isso aqui mais de 20 vezes, não achei o erro. Eu vou olhar e falar, você errou o componente aqui. Ah, tá explicado. Aí tá verificando. Então tome cuidado com isso aí. O software de simulação não vai destruir a eletrônica, tá? Ele não tem esse poder, não. De eletrônica, que ele era interessante. Quando você ligava errado, ele explodia o componente, dava uma fumacinha no componente. Isso era engraçado pra caramba, né? Mas isso não existe mais, não. Ele era interessante, a gente chamava Crocodile, né? Você colocava uma simulação, quando você errava o componente, ele dava uma fumacinha no componente. Isso era engraçado pra caramba. Bom, mas vamos colocar aqui no optoeletrônico, tem aqui outro tipo de LED aqui, ó. Vamos colocar o LED duplo. Olha que ligação diferente esse LED duplo aqui, tá? O pessoal assim, mas peraí, para que eu vou querer um LED desse aqui? Esse LED aqui, ele tem um comportamento que você pode, às vezes, mudar, né, a característica de ligação do circuito.
Vou colocar aqui um LED de... Vou pôr aqui 200, 300, 180, não. Quer ver? 130 deve dar, quer ver? Você pode ligar, né? Você pode ter um circuito lá que ele consegue verificar se você ligou errado a alimentação. Olha que detalhe interessante a propósito desse circuito aqui, quer ver? Olha só. Tá aqui, ó. Olha que detalhe interessante. Eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Os dois desligados. Então, nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. Aqui está em 0 e aqui está em 0. Aí, digamos que para o circuito funcionar, você tem que colocar 5 volts nesse ponto e aqui tá 0. Então, na hora que você coloca 5 para cá, aí, ó, o circuito funcionou, ligou do jeito certo, tá? Mas aí o cara comprou lá a fonte externa lá e o cara inverteu o plug, por exemplo, assim, entendeu? E aí ele inverteu o positivo com o negativo. Olha só o que acontece, né? Então, ele colocou o positivo para cá e o negativo para aí, então ele fica vermelho. Então ele mostra assim, opa, você ligou errado. Você tem que ligar do jeito certo. E o interessante é que não queima o componente, porque o resistor está garantindo boa parte da diferença de potencial em cima dele. E quando esse que conduziu, ele gerou uma tensão que está abaixo do 5, que é aquele foi feito, né? Esse diodo aqui conduziu na faixa de 2 volts, mais ou menos, né? Vou colocar um voltímetro aqui para vocês verem. Né? Então, esse tipo de componente, ele né, que é o LED duplo, ele verifica se a pessoa ligou erradamente a conexão da alimentação do circuito. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Tá lá, 2, tá vendo? 2 não consegue gerar reverso para queimar o LED daqui, porque ele é na faixa de 5, mais ou menos. Tá vendo, ó? E aí, na hora que o cara coloca aqui, ó, a ligação correta, né, deu 2 volts para o outro. Vou até invertir, porque eu não vou inverter o voltímetro aqui. Deu 2 volts, então ele não destrói o LED que está em paralelo dele e você consegue verificar, o cara ligou certo ou o cara ligou errado. Tudo bem? Para que serve esse tipo de LED aí, gente? Bacana. Tá? Esse componente você compra e chama LED duplo, tá? Então, desde que você coloque o resistor correto. Aí ele fala assim, você fez errado aqui, tá? Então, outro tipo de LED que tem, foi o que o pessoal comentou aí, foram os LEDs de mais cor. Então, tá aqui o LED com catodo comum. Então, você vai colocar aqui um outro resistor. Tá aqui, tá vendo? Vou colocar aqui, vamos colocar um terra. E vamos colocar os interruptores aqui. Então, aqui e tá o outro aqui. Neste caso aqui, o que está acontecendo? A gente tem o anodo em comum, tá vendo? Ó? E aí ele vai automaticamente limitar a corrente que está acontecendo no LED aqui. Mas olha só, na hora que eu vou ligar o segundo aqui, parece que um derruba o outro. Né? Eu falo assim, não tem jeito dos dois funcionar? Tem sim. É porque como foi somada a corrente dos dois aqui, ele gerou uma tensão maior aqui, ó. Eu acho que vou ter que diminuir um pouquinho isso aqui. Acho que já vai funcionar, quer ver, ó. 170, vamos ver aqui, ó. Não, não deu não. Qual será o valor aqui, hein? Será que é um 120? É maior, hein? Deixa eu ver aqui. Aí, pronto, beleza. Então, olha só esse outro tipo de seguro que você tem que tomar muito cuidado também. Eu vou até colocar aqui um medidor de corrente aqui, ó, né, para a gente poder verificar, para vocês entenderem o que aconteceu. Vem aqui, ó. Aqui, ó, tá o medidor de corrente. Ele parece fácil de trabalhar, mas não é tão fácil assim, não. Então, vou colocar aqui, ó, um ID, por exemplo, aqui, ó.
o ID. Eu vou, inclusive, colocar uma ponta de prova para verificar a tensão em cima dessa resistência aqui. Tá? Então, tá bom aqui. Então, olha só, eu vou desabilitar os dois. E aí, olha só, então ele tem um amarelo e um verde. Ele tem um verde e tem um vermelho aqui, tá? Então, até agora ele está marcando 0. Na hora que eu inserir, lá, gerou 22 miliamperes. Tá vendo? Então, ou seja, ele está até mais exagerado que o normal aqui, que o normal seria 20, mas tudo bem. E lá, deu 2,74 aqui. Quer dizer que em cima dele está quanto? Está 5 menos 2,74, está 2,3 volts. Tá? Então, no caso do verde, né, que seria normalmente 3,4, ele ficaria fraquinho, né, nesse aspecto aqui, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Quando eu coloco o vermelho aqui, vai ser essa corrente, mais a outra de cima. Olha lá. Então, ele aumentou mais um pouquinho. E você pode ver que houve uma diferença na tensão aqui antes. Antes eu estava com 2,74, foi para 2,96. Então, ele dividiu as correntes aqui. Tá? Então, vamos até fazer uma coisa melhor aqui. Eu vou puxar isso aqui um pouco para cá. Oi, Albert. Oi. Nessa configuração aí, o resistor poderia ficar antes, no anodo aí, por exemplo? Um resistor por LED verde, outro resistor por... Mas é isso exatamente que eu vou comentar aqui. Né? Que você pode trabalhar com um único resistor, mas é melhor às vezes você trabalhar com 2. Essa observação que você falou que é objetivo mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Porque tem gente que trabalha com um só. É o detalhe da azeitona. Entendeu? Se você arrancar um único resistor de uma placa, pode parecer uma coisa meio absurda para vocês, mas assim, eu acho que vale a pena, né? Às vezes o pessoal fala assim, o Elton, às vezes ele vai lá para um outro lugar para explicar, mas eu acredito que vale a pena. Eu vou mostrar uma coisa inacreditável para vocês aqui, quer ver? Ó? Isso não vai atrapalhar a aula, não precisa verificar como é que custo é tudo, tá? Deixa eu abrir um browser aqui. Inclusive eu estou com esse browser aqui chamado Brave. Eu acho, nossa, esse browser aqui é fantástico. Olha só que loucura, quer ver só? www.jlcpcb. Isso aqui é uma possibilidade de fazer placa de circuito impresso lá na China, igual eu já fiz para o laboratório aqui do Instituto. E ele tem um sistema de orçamento online, tá? Então, olha só que loucura, cara. Só pra você ficar impressionado, tá? Então, tem aqui uma placa de 100 por 100 milímetros, ela tem 2 layers, então ela tem um ali em cima e embaixo. Eu vou pedir para fazer 5 peças lá, tá? Então, vou pedir para fazer orçamento e tal. Olha lá, $2, cara. $2. Então, quer dizer, 2 vezes, você dá R$12. Você fazer essas 5 placas na China, tá? E, logicamente, eu não coloquei o país aqui, né? Vamos pôr o Brasil aqui. Não quer bater papo com você, não. Obrigado. Eu vou colocar aqui no Brasil, né? Porque isso foi feito lá, né? Ninguém vai lá buscar, mas ele não deixa trocar para real aqui, apesar de ter a opção aqui, ele não deixa. Tá? Então, vou deixar desse jeito aqui mesmo. E para chegar aqui no Brasil, vai cobrar uns $10. Sai mais caro o dólar que tudo, mas somando que tudo, deu $12. Então, mesmo assim, tá barato demais, porque $12 vai dar R$72, 5 placas. Nossa, que isso? Não tem como o Brasil ganhar desses caras aqui. Mas olha que coisa impressionante, tá? Então, se você chegar aí e falar assim, não, eu preciso de uma placa de 105, né? 105. Então, vamos colocar aqui, vou clicar aqui para trocar, ó. Lá, ele pulou de 2 para $8. Você fala assim, que isso, Elton? Você tá brincando comigo? Não, não tô brincando, não. Porque o que acontece? Lá no sistema desse pessoal aqui, as placas lá, elas vêm em múltiplos de 100 milímetros. 100 milímetros é uma coisa de 10 centímetros. Então, o corte da placa lá, ele é de 10 em 10. Você pediu um corte aqui de 10,5.
Então quer dizer que sobrou uma lasca lá de 9,5. E aí o que acontece? Eles vão jogar aquilo fora? Não, eles vão colocar você pagar esse trem aqui. Se você chegar e pedir, por exemplo, 95 aqui, botou para os dois. Oh, mas acontece, por que eu não ganhei o desconto aqui de 5 milímetros para menos aqui? Não, não. Você pagou os seus 10 lá, eu vou te arrancar o meio centímetro de placa, ou 5 milímetros, e ficou elas por elas. Agora, se você tomar os meus 10 centímetros, eu vou te cobrar o preço que você me gerou, o prejuízo. Então, só para você ter ideia, o ato de exatamente você, às vezes, ter que tirar um resistor do circuito, a sua solução é a solução correta mesmo, é colocar 2 resistores aqui. Mas, às vezes, por questão de financeiro, não teve espaço para o roteamento lá, você fala assim, oh, eu tenho que me virar, então eu vou colocar um resistor apenas. Quem estava falando nesse detalhe aí, por favor, quem que era? Eu perdi aqui, por favor. Rodrigo. Entendeu, Rodrigo? Entendi. Então assim, engenharia é exatamente isso, né? Você aprende de uma maneira acadêmica, né? E tem o lógico e às vezes tem o ilógico, digamos assim. É lógico que é melhor colocar um para cada um. Você não há que discutir isso, né? Mas dependendo da situação, você vai ter que deixar um que funciona para os dois. E resolver desde que não destrua o componente, cara. Tá certo? Mas é isso aí certinho. Então, tá aqui para a gente poder simular, aqui, ó. Não tem corrente nenhuma. Olha lá, 24 miliamperes, neste caso aqui, para o vermelho. E aí, ó, foi agora 20 para 1 e 4 para o 8. Então, neste caso aqui, funciona muito bem. Tá? E quando funcionar independente, apertou um pouquinho para o vermelho lá, mas ficou legal, ó. Tá? Agora, logicamente, né, vamos fazer a sua solução aí, ó, a sua solução que foi proposta, né? Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui vem para cá. Aí a gente tira esse caboclo daqui. Não precisa mais disso aqui. Vamos pôr um resistor aqui. Então, no caso, pegando a tabela aqui, ó, 5 volts. 5 volts o vermelho é 150. E o verde é 82. Então, isso aqui eu vou colocar 82. E o de cima, 150. Seria a solução que você falou, que é a solução melhor mesmo. Vamos ver aqui. Aí, funcionou o vermelho, funcionou o verde. Inclusive o verde que puxou até mais. Então, nesse caso aqui, não é 82. Tá vendo? Ó, tem que até olhar aqui. É porque ficou em paralelo, né? Os dois ficou em paralelo aqui. Então, aqui tem que aumentar um pouquinho. Passa aqui com 180, deve ficar certo. Quer ver? Ó? Ah, pronto. Então, ô Rodrigo, isso aí mostra como é que é importante utilizar um software de simulação, porque ele te ajuda demais no desenvolvimento, sabe? E aí dá para gerar várias conquistas, tá? A vantagem desse aqui em relação ao outro é que a gente poderia, em vez de aplicar um sinal chave, um sinal ligado, a gente poderia gerar aqui tipo uma onda quadrada, que seria um sinal tipo PWM. Né? Existe LEDs aqui que ele tem 3, tá? E teria o RGB, tá? Então ele teria o vermelho, verde e o amarelo. Não, verde, vermelho e azul, né? Aí o que acontece? Aí as combinações das intensidades que tem aqui por chaveamento formariam um tipo de cor, tá? E aí você, tendo esse tipo de cuidado, você vai lá e geraria tipo se fosse um pixel de cor, né? Então aí, imaginando, por exemplo, neste caso aqui, ó, você poderia ter uma coisa colorida com uma determinada forma aqui, né? Logicamente aqui é pouco, é 64 por 64, mas se você tiver aqui, sei lá, 128, 128, 256, 256, você já consegue ter uma figurinha com um formato mais interessante aí, com certeza, né?
Dúvidas, comentários, como é que tá aí? Tá tranquilo aí, gente? Me ajuda aí. Tá tranquilo. Então tá. Então tá de boas, joia. E no Optoeletrônicos tem o último aqui, que seria um LED que usa bicarbonato, só que ele tem 4 terminais, né? Então, nesse caso que o terno estaria unido, acho que não há necessidade de explicar. Eu vou aproveitar esse momento aqui para explicar também o que seria o fotodiodo. Tá? Então, a gente teria aqui o fotodiodo, e é importante o seu comentário. Deixa eu pegar aqui na internet. Fotodiodo, só um pouquinho. Que aí a gente conversa. Ah, tá, acho que já está aqui, quer ver? Fotodiodo receptor. Deixa eu pegar aqui imagens da internet. Só um pouquinho que eu vou encontrar. Eu estava com ele aqui agora, inclusive. É quase esse aqui. Só um pouquinho. Pronto, achei. A gente acha na hora. Pessoal, olha que detalhe interessante. Isso que chama fotointerruptor, né? Que ele é feito com fotodiodos também e um LED normal, tá? Vamos explicar o que seria esse dispositivo aqui, que é bastante importante, tá? Aqui está o código dele, né? O part number dele. E o que a gente tem aqui? Você pode ver que aqui você tem 2 terminais e que você tem 2 terminais aqui, tá? Então, um desses terminais aqui, um desses pares de terminais aqui, com certeza é um LED, tá? E o outro aqui, ele é um fotodiodo. Os dois são parecidos, tá, gente? Né? Se você olhar assim, você fala assim, eu nem sei qual que é o fotodiodo, tá? Mas o ponto em questão é o seguinte, quando um recebe uma luz, o que vai acontecer? Ele vai exatamente permitir a condução, tá certo? Ele vai, vamos dizer, uma espécie de um curto automaticamente. Então, o que a gente consegue fazer aqui agora é um circuito interessante, que é um circuito de acionamento. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui a gente consegue verificar. Então, aqui nessa... Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então, podia deixar ficar maior, aí não deixa. Então, o que acontece? Aí nessa parte de dentro aqui, ele não deixa, olha, deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí, só um pouquinho. Olha só, não custava nada deixar a gente... Então, o que acontece? Naquele chanfre que está aqui no meio, gente, esse chanfre que está aqui no meio, aqui, ó, ele tá mandando uma luzinha lá pro fotodiodo. Então, um é o LED e o outro é o fotodiodo. E o que acontece? Quando passa um objeto no meio aqui, então imagina, por exemplo, um dente, né, uma engrenagem, por exemplo, assim. Né, faz quando você tem uma engrenagem passando exatamente aqui no centro aqui. O que acontece? Tem uma hora que vai ficar tampado, passando luz, tampado, passando luz, e vai começar a gerar pulsos. Perfeito, gente? Tranquilo ou não é? Dá para entender isso que eu estou falando, gente? Ele começa a gerar pulsos. Opa, ele está aqui na página. Né? Então, ele gerando esses pulsos aí, o que vai acontecer? Ele, né, imaginando que essa engrenagem tenha, sei lá, 10 dentes, se ele contar 10 pulsos, ele contou uma volta dessa engrenagem. E aí, se você tiver lá X pulsos por minuto e dividir por 10, você sabe quantas rotações por minuto foi feita essa engrenagem. Então, isso é uma maneira, gente, de você montar dispositivos que eles vão automaticamente fazer contagem e, inclusive, encontrar velocidade. Tá aqui o dispositivo. Ele não tem o desenho mecânico dele legal. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, ó, um deles aqui é o LED e o outro é exatamente o fotodiodo. Então, o objeto que é colocado exatamente entre esse U aqui dentro, né, se ele
tiver a capacidade, né, que a gente está olhando aqui por cima, né, tiver exatamente a capacidade de passa sinal, não passa sinal, ó, tá vendo aqui, ó, on ele está mostrando que aqui é o LED, ó, o LED está mandando para acender o fotodiodo aqui, tá vendo, ó? E aí ele vai exatamente contando, você consegue encontrar, por exemplo, no caso, velocidade, tá vendo, ó? Que é o que a gente está verificando aqui, ó. Ah lá, aqui está o desenho, né? Então ele passando aqui pelo centro. Aqui esse desenho eu acho que está até melhor aqui, ó. Então, vamos ver se aumentando aqui dá para ver mais certinho. Quer ver, ó? Ali é a mesma coisa. Você coloca ele sai fora. Mas aqui, ó. Tá vendo? Na parte ali, ó, ele tem um S e um E. Um deve ser o emitter e o outro deve ser o fotodiodo. Então ele manda aquela luz saindo lá do E e indo para o S, e automaticamente o que vai acontecer? Ele vai lá e faz gerar esses curtos, né? 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, então você pode totalizar essas contas aí, tá certo? Bastante comum também. Isso aí pode ser usado, inclusive, para quando você tem um determinado dispositivo, você não quer que a pessoa, que o circuito eletrônico desligue caso o dispositivo não esteja na posição. Isso é muito normal também em impressora. Impressora tem muito desse tipo de circuito lá, que é exatamente o seguinte, digamos que atolou um determinado papel lá, e aí o que acontece? A pessoa, na hora que ela abre a tampa, para que a impressora não ligue desnecessariamente, isso possa gerar um tipo de defeito, na hora que o cara vai tampar a tampa, vai lá e ela está ocupando aqui dentro do dispositivo de segurança, né? Então saiu a tampa, perdeu exatamente essa conexão aqui, né? Ele fala assim, opa, não pode ligar o circuito não, que a tampa da impressora tá aberta. E aí a pessoa vai lá, tira o papel, e na hora que ele volta, pum, vai lá, travou e pode continuar de novo, tá? Então seria uma aplicação que a gente teria em relação ao fotodiodo, tá? Tem uma evolução que a gente vai ver depois, que seria os fotoacopladores. Um muito comum é o 4N25, tá? O 4N33 é um concorrente dele, só que o fotoacoplador aqui a gente precisa de estudar o que é um transistor primeiro, que vocês ainda não viram, né? Mas aqui nós temos o mesmo princípio, é um componente eletrônico e dentro dele tem um LED. E aí, lá dentro tem esse, ele vai lá e manda um sinal de luz lá para o outro componente eletrônico. E aí ele aciona o transistor. Ele funciona como se fosse uma chave. Ele tem um comportamento parecido com o fotodiodo, só que o fotodiodo ele tem uma ação mecânica no dispositivo. Já no caso, o fotoacoplador, você não vê esse acionamento, ele só tem uma isolação elétrica aqui, tá? São aplicações diferentes, mas a gente verifica como é que a gente consegue fazer o tipo de circuito aqui. Perguntas, por favor? Oi, Albert. Você pode explicar de novo o funcionamento esse fotodiodo aí com esse componente aí, como que é? Como que chama? Com LED? O LED com fotodiodo. Esse e o que você está mostrando ali na imagem com o transistor, né? Não, esse aí eu não posso explicar agora, não, que eu não ensinei transistor, não. Mas esse você vai ver, com certeza, né? Eu exploro bastante, principalmente em PLC, né? Vou fazer uma pergunta. Vocês estão tendo aula de PLC, não estão tendo? Eu não estou tendo, não. Não, mas o quinto período é PLC, não tem? Ou não está tendo a aula da matéria? Como é que é? Não tem essa matéria, não. No quinto período não tem PLC? Controlador lógico programável? Não. CLP? É mesmo? Ainda não. Tinha CLP já, ué. Então, pera só um pouquinho. Opa. Um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Deve ser o próximo período, ou sétimo, igual o Marcel falou. O Éder falou que é no sexto, professor. Ah, tá. Então deu uma trocadinha, né? Tudo bem. Fotodiodo, interruptor, fotodiodo. Um pouquinho, interruptor. O negócio aqui agora. Meu Deus. Opa, aqui, né?
Ah, aqui, ó, beleza. Vamos ver se vai abrir. Deixa eu abrir maior, tem figura pequenininha, né? Deixa eu ver aqui. Tutorial, acender, apagar o... Não, isso aqui. Aqui, ó, pronto. Aqui o... aqui, inclusive, está colocando com o fotoacoplador, tá? Mas esquece esse desenho aqui, tá? Aqui está mostrando claramente, ó, você tem o emissor e aqui você tem o fototransistor, um fotodiodo. O que acontece é o seguinte, quando ele está em funcionamento, ele está automaticamente energizando esse LED aqui, então esse LED fica aceso, tá? Inclusive ele pode ser, normalmente ele é em infravermelho, porque aí você não enxerga a coisa acesa, tá? Aí ele está mandando essa luzinha lá para o fototransistor. Quando o fototransistor recebe essa luz, ele vira um curto, tá? Então ele vira um curto, então ele manda para esse terminal aqui, ó, aqui tem 0. Quando vem alguma coisa mecânica e tampa essa parte mecânica aqui, então essa luzinha ela não atravessa exatamente e consegue acionar o fototransistor, ou nesse caso o fotodiodo, tá? E o que vai acontecer? Aí ele vai para 1. Então você fica com aquele negócio assim, aciona ou não aciona? Aciona ou não aciona? Se você colocar uma engrenagem aqui no meio, o que vai acontecer? Os dentes dessa engrenagem, né? Vou colocar engrenagem aqui, ó. Engrenagem. Aí, ó, tá vendo? Ó? Se você colocar uma engrenagem ali passando, né? Digamos que tem essa dimensão, né? Ele passando exatamente isso aqui dentro do fotodiodo, o que vai acontecer? Passa a luz, não passa a luz. Passa a luz, não passa a luz. Então, se aqui a gente tem, eu não vou contar aqui, mas a gente tem aqui, sei lá, 25 dentes. Se ele der 25 dentes por segundo na sua contagem, quer dizer que ele deu uma única volta. Perfeito? Em contrapartida, o que acontece? Se a gente chegar deixa eu bater um Ctrl+H aqui. A gente, na parte aqui do circuito, tá aqui, achei. A gente colocar, por exemplo, um obstáculo mecânico aqui, eu coloquei o exemplo, da impressora. Tá? Então a impressora ela é cheia de dispositivo de chave. Então você tem lá as impressoras maiores, né? Às vezes atola papel na frente, atrás. Então o que acontece? Quando você está acionando o negócio da tampa, às vezes o que acontece? A tampa vem lá e ela tem um chanfrozinho, ela vai lá e tampa. Isso ajuda ao seu funcionamento, porque quando a pessoa abre, por exemplo, a tampa traseira, ele vai lá e puxa, ele faz com que o infravermelho acione, por exemplo, o fototransistor ou fotodiodo. E o que vai acontecer? Isso evita da pessoa estar dando manutenção lá e, de repente, imprime um papel lá e machuca a mão da pessoa. Entendeu? Então, isso é uma questão de segurança também que é utilizado. Melhorou aí? Entendi. Tá? Ficou melhor aí, né? Tá? Então, são dispositivos que podem ser utilizados tanto para contagem, né? Por exemplo, uma maneira que a gente tinha para fazer isso lá no laboratório, inclusive no laboratório de microcontrolador, tem lá uma ventoinha. Tá? Deixa eu verificar aqui, ó. Fotodiodo, interruptor, ventoinha, por exemplo. Você mostrando a ventoinha? Ventoinha, imagens. Aqui, ó. Aqui tá não tá mostrando o que eu queria mostrar, não. Tem umas imagens talvez melhores aqui, mas tem uma possibilidade que você pode fazer. Tá vendo essa ventoinha que tá aqui? Tem umas que você consegue colocar um fotodiodo que ele entra e consegue pegar essa parte vazia aqui, tá vendo? Ó? Aí acontece, aí na hora que você energiza a ventoinha, ela tá girando. E o que tá acontecendo? Tem a hora que ela... um dentezinho aqui, né? Tem hora que uma lâmina, né? Uma lâmina tampa e não tampa. Aí ela fica legal. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 lâminas, quer dizer, cada volta
ela vai dar 5 pulsos. Aí, digamos que ele foi lá, em 1 minuto ele deu 1.000 pulsos. 1.000 pulsos dividido por 5 quer dizer que ele gerou o quê? 200 rotações por minuto. Então, 200 rotações por minuto, eles seriam a capacidade de gerar um fluxo de ar para gerar um resfriamento. Ah, não, 200 rotações por minuto não gera esse fluxo de ar, não. Então, é melhor ele ir lá para 300. Então, eu jogo mais tensão elétrica, ele gira mais depressa, aí vai gerar mais pulso, aí vai gerar, sei lá, 6 pulsos por minuto. Então, ele deu uma volta mais 20%. Tá aí um controle, por exemplo, que seria de temperatura, de velocidade, que a gente pode verificar. Melhorou aí? Tranquilo, entendi agora. Tá. Então, beleza. Pessoal, o que eu tinha que fazer hoje no comentário assim, de fotoacoplador seria isso, né? E diodo também, de LED, né? A gente vai partir agora para diodo Zener. Tá? Aí, terminando de diodo Zener, a gente já vai começar com retificador, com certeza. Tá? Então, quer saber se alguém tem algum tipo de dúvida, senão eu dou aula como aula em terminou mesmo. E aí? Tá tranquilo então? Então, beleza, gente. Então, até segunda-feira, né? Agora que vai começar a complicar. Agora, quando chegar em retificador, né? Inclusive, na hora que começa a cair Zener, já começa a cair os scores com cálculo, né? Aí depois o pessoal que não teve aula antes do score, tipo o Lúcio, assim, aí a gente vai explicar. Né? Qualquer coisa, esses alunos me procuram para a gente verificar como é que já gera o score mesmo com conta. Né? O negócio randômico lá, mas não tem mistério nenhum, não. Beleza então, gente? Então tá, eu vou terminar a aula aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente... o Marcelo, deixa eu só terminar aqui.